Olá, amigos e amigas aqui, telespectadores do programa Blindagem em Foco. Sejam muito bem-vindos. Tratar aqui sobre temas de segurança, de um modo geral, e, evidentemente, blindagem de veículos. Se você quer acompanhar, siga aí nas mídias sociais Blindagem em Foco. Quer mandar um e-mail com sugestões, dúvidas e comentários, críticas, marcelosilva@blindagemfoco.com.br. E se você quiser assistir o programa, em qualquer horário, em qualquer local que você estiver, baixe o aplicativo Canal ABC no seu Android ou iOS, que você vai ter acesso a toda a programação do canal ABC, inclusive, evidentemente, o Blindagem em Foco. E hoje vamos tratar de um assunto bastante importante, como o tema é segurança, segurança também no transporte de veículos, blindados especificamente. E eu estou tendo a honra de receber aqui hoje Guilherme Luz, do grupo Lemac, para falar um pouquinho sobre esse tema que interessa muito a você. Guilherme, seja muito bem-vindo. Guilherme, parceiro antigo, já posso considerar como amigo antigo. Estamos juntos, inclusive, na associação, na Abrablin, que trata aí, né, que é a entidade que cuida desse segmento como um todo, e você está lá há muitos anos já, né? Como associado, sim. né? Boa tarde, obrigado a todos aí pela recepção. Oportunidade. É isso aí, pela oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco mais aí do transporte de veículos blindados. O Guilherme faz parte, como eu falei agora há pouco aqui, da associação, como associado, por conta de um assunto que talvez você não saiba, que é autorização para transporte de blindados. Eu queria que o Guilherme falasse um pouquinho, me ajudar nesse comentário, porque para você trabalhar, para você ser blindador, fazer manutenção de blindagem, você tem que ter o CR, que é o Certificado de Registro, emitido pelo Exército Brasileiro, que te autoriza a trabalhar com produtos controlados. E os materiais aplicados e o veículo blindado é um PCE, produto controlado pelo Exército. Guilherme, no transporte também tem que ter o CR? Pois é, Marcelo, bem falado por você aí. Nós fazemos parte da associação, né, da Abrablin, já há 10 anos, desde 2016, e batendo muito forte nessa tecla. Porque hoje não é apenas transportar um veículo. Quando você fala em transporte de veículo blindado, está falando de um transporte de um veículo que também é um produto controlado pelo Exército. Então, a transportadora a ser escolhida para fazer o transporte tem que ser uma empresa que já passou pelas certificações do Exército e hoje detém o CR, como a blindadora, como concessionária, como loja de veículo, também precisa ter para vender e revender esses veículos blindados que precisam também ser controlados. O Guilherme, o grupo Lemac, ele é composto de várias empresas, né? Imagino. Queria que você falasse um pouquinho. E cada uma tem uma especificidade. É isso? Uma cuida de um tipo de veículo. Como é que funcionam as empresas do grupo e quais são as empresas do grupo? Sim, Marcelo. O que nós fizemos? Qual foi o nosso pensamento, né? A Lemac, ela foi criada em 2005 pelo Leandro Marcelino. E aí eu vim somar com ele em 2015, fisicamente. Hoje nós temos 5 empresas ligadas ao grupo. A Lemac foi a pioneira e depois nós estabelecemos a Mate Prime, a Leto Prime, a Helpio Prime e a Uni Prime. Todas essas empresas, elas hoje são especializadas no transporte de todo e qualquer veículo, mas nós separamos por ramificações do mercado. Então hoje a Lemac ela atua mais no segmento de transporte para montadoras. A Mate Prime ela ficou voltada para o transporte de veículos blindados, né? A especialização dela hoje é em transportes blindados. Nós atendemos aí 90% de todas as blindadoras hoje que atuam no mercado. A Leto Prime hoje ela assumiu um papel importante que também é pouco divulgado. Hoje nós fazemos transportes de veículos UTVs e quadriciclos. Então o que seria isso? São aqueles carrinhos fora de off-road, né? E a gente leva esses carrinhos para todo o território nacional, onde os grupos contratam a nossa empresa para fazer esse transporte, levar os carrinhos até um local onde eles vão participar de uma expedição. Ou seja, eles vão desbravar trilhas, praias e alguns lugares pelo Brasil, prazo sempre de 1 semana, e aí depois do término nós trazemos esses carrinhos de volta para a origem. A Helpio e a Leto fazem esse transporte. E por último, a Uniprime. A Uniprime hoje é uma empresa onde os caminhões são 100% fechados, que são conhecidos hoje no mercado como Sider,
Esses carros, eles são usados para transporte de veículos superesportivos, supercarros, carros muito baixos, carros de pista, pois os nossos equipamentos, né, as nossas plataformas, elas são 0 grau, elas vão até o chão, isso facilita o embarque e o desembarque dos veículos nessas condições. E também carros exclusivos, carros como SUVs grandes, Cadillacs, Escalade, Suburban, F-150, Dodge Ram. Então esses caminhões eles são projetados com um comprimento maior do que o normal, justamente para poder ter esse atendimento diferenciado aí para os clientes exclusivos. Legal. Nós temos algumas imagens do grupo Lemac. Se você puder, enquanto a gente conversa aqui, vou colocar as imagens aqui, olha lá, tem umas imagens lá. Você falou aqui, isso é muito legal, né? Esse é um tema que desperta muita curiosidade do público de um modo geral, alguns carros esportivos aparecendo lá. A Uniprime, e é uma curiosidade que todo mundo tem, né? Qual o carro mais caro que você já transportou? Qual o valor? Não precisa falar o carro ou o valor. Hoje em valores, a Uniprime já teve a experiência de poder transportar um carro com mais de 40 milhões o valor do carro? De reais. 40 milhões o valor do carro? Mais de 40 milhões de reais. Pense numa responsabilidade da transportadora. Rapaz, se acontece um sinistro, Jesus, hein? Deixando bem claro que todo o transporte ele tem o seu cuidado estimado por nós, né? Não é porque o carro custa 10 mil reais ou com 40 milhões, legal. Todo o cuidado ele é feito mesmo, né? Em todos os transportes de forma igual. Mas quando se trata de um carro um pouco mais caro que a média do mercado, precisa ter um pouco mais de cuidado na parte da segurança. Então, o que seria esse cuidado maior? Então, um carro nesse valor, a companhia de seguro nos exige que coloquemos iscas espalhadas pelo veículo e também o caminhão. Então, quando tem um veículo acima do limite que é a nossa pólice, né, do limite do prêmio, a gente espalha algumas iscas, né, que são rastreadores portáteis pelo veículo. Né? Em caso de um sinistro, de um roubo, fica mais fácil a localização. Mas, graças a Deus, a gente não tem esse percentual aí de sinistralidade com relação a roubo, né? Eu acredito, né? Me corrija se eu estiver errado, Guilherme, carros assim acima da média, né? Eles até têm um sinistro, é muito difícil acontecer, porque é um carro praticamente exclusivo, né? Então o cara vai pegar um carro desse aí de 20 milhões, 10 milhões e tal, vai sair com o carro na rua, tem um desse no Brasil, 2 no Brasil. Então deve ser muito difícil, mas um acidente pode acontecer, né? Sim, um acidente ele pode acontecer, porque nós estamos na rodovia e a rodovia ela tem os riscos eminentes dela, tanto para nós, como transportador, como para qualquer outra pessoa que esteja fazendo uso da rodovia. Então, para isso, nas nossas apólices de seguro, hoje o mercado obriga que toda transportadora tenha 2 apólices de seguro. Uma exclusiva para roubo, furto e incêndio, e a outra exclusiva para as avarias totais e parciais. Seguro. É muito importante fazer esse comentário. Eu queria aproveitar a presença aqui do Guilherme Luz para falar sobre esse transporte de veículos de um modo geral, mas a gente fala muito sobre seguro. Eu vou falar do meu jeito, tá? Porque eu não tenho conhecimento, profundidade sobre esse assunto, mas às vezes você vai contratar um transporte de um veículo e a primeira pergunta que você faz, né? Mas tá com seguro, né? O cara fala, não, tá sim, olha, o valor normal é R$500, sei lá, um valor X, né? X dinheiro, mas com o seguro é mais X, o dobro, um exemplo. E aí você paga, mas a gente tá, às vezes, né? Eu falo por mim, né? Não ter o devido cuidado de se certificar se foi feito efetivamente o seguro. Então, não é dizer que tem seguro. Você comentava, ou eu vi você já falando sobre esse tema em outras entrevistas, Guilherme, que hoje você, como transportador, tem uma série de procedimentos que você tem que fazer, né, em relação ao seguro, para realmente dar essa garantia tanto para o usuário, né, para o cliente seu lá, e ele não correr o risco. Aí eu falo da segurança do dono do carro, né? Faz uma contratação aí meia furreca, dá um sinistro, na hora dele receber um perrengue lascado, correndo o risco de não receber, não é isso? É isso aí. Hoje o procedimento que se toma para que se faça um transporte tem que ser da seguinte maneira, né? Falando como transportador. A gente recebe o documento do veículo, o documento de quem está fazendo a contratação, seja pessoa física ou jurídica, pegamos todos os dados, abrimos uma ordem de serviço no sistema. Essa ordem de serviço a gente gera a ordem de coleta, o motorista vai até o local, faz uma vistoria prévia no veículo. Essa vistoria
ela é uma vistoria apenas do veículo e não do funcionamento dele, deixar bem claro isso. Nós não somos peritos no funcionamento do veículo. Então, o que a transportadora se atém? Nas partes de lataria, roda, pneu, faróis, lanternas, forração, interior, banco, então essas... Que é visível. Exatamente. Essas características, elas têm que sair e chegar no destino preservadas e da mesma maneira como nós fazemos a retirada. Pode acontecer um sinistro durante o percurso? Claro, e é para isso que tem esse documento, que é a vistoria e o checklist. Finalizando essa parte, nós damos início à emissão do CTE. O CTE hoje é o documento fiscal que acompanha todo o transporte do veículo em questão. Então, ali nesse CTE é lançado exatamente a informação que está no documento do carro ou na nota fiscal de compra do veículo, com os remetentes, destinatários e tomadores do serviço. Para que eu possa emitir esse documento e a Cefaz me autorize a fazer esse transporte, bem taxativo algumas questões. Então eu preciso fornecer o número da pólice de seguro, o número do CNPJ da empresa, companhia que está fazendo essa pólice, dados do veículo, dados do valor, dados do chassi, placa, Renavan e toda a propriedade do veículo. Mediante esse documento eu faço automaticamente pelo sistema a averbação. Então o carro ele deixa de ser um veículo, ele passa a ser uma mercadoria no valor estimado de X reais. E isso é feito no site da companhia, a companhia me devolve um protocolo. Empresas que tratam com transparência o transporte e o cliente, respeitando ele, envia toda essa documentação, seja por e-mail ou por WhatsApp, e o cliente tem acesso a tudo isso. Uma vantagem de transportar com o Grupo Lemac, Marcelo, é que todos os nossos caminhões possuem um rastreamento. Esse rastreamento você tem acesso no seu celular, na palma da sua mão. Eu vou enviar para você um link no seu WhatsApp, você consegue acompanhar em tempo real o translado desse caminhão, da origem até o destino. Então isso faz com que um transporte seja feito com seriedade. Olha como é complicado. Complicado não é a palavra correta, é complexo. Complexo. E tudo isso que ele está falando, né, dessa necessidade do sistema de lançar nota, manda isso, manda aquilo, a seguradora, papapá, caso não tenha, e aí quando eu falo sobre segurança no transporte, é justamente isso. Nada contra aí as empresas que não têm, né? O tiozinho que tem um guincho dele, né? Antigamente era um guincho. Chama o tiozinho para fazer um transporte ali e tal e tal. O que eu não acho correto é ele falar que tem tudo isso e não tem. Por quê? Se caso aconteça um sinistro, essa é a pergunta que eu queria lhe fazer, Guilherme. No caso dele, o transportador falar que tem tudo isso, acontece um sinistro e não tem, por exemplo, o CR de um carro blindado, ou um item desse faltou, ele corre o risco de não receber a indenização pelo acidente ou por alguma coisa. É isso que acontece? Exatamente. Não? Hoje você precisa estar certificado de que a empresa que está prestando serviço para você, ela é idônea, honesta e trabalha dentro das normas da nossa legislação. Então, o carro está sendo transportado, ele é blindado, a empresa precisa ter o CR. Se caso não tiver o CR, na hora do prêmio ser efetivado para o cliente que contratou o serviço, corre o risco da não efetivação dos valores. Não efetivação porque não tem o CR. Exatamente. E assim, né, se você puder comentar, falar alguma coisa sobre isso. Acontece, né, Guilherme? Você falou, está na estrada, roubo deve acontecer, né? Infelizmente estamos no país aí, por mais que as forças... Aí eu queria fazer até um elogio às forças policiais por tentarem coibir, né? E a gente fala sobre blindados também, mas você já deve ter tido sinistros de roubo, né? De veículos, o do caminhão. Podia contar alguma história desse sentido, não? Nós nos precavemos, né, com o seguro do caminhão, que é o equipamento que nos pertence, e também com o seguro do transporte. Então nós temos essa necessidade, né, de ter isso, porque num sinistro você precisa ter esse amparo. Então é bom a gente sempre fazer isso. Não só o transportador, mas eu e você, com nossos carros particulares, precisamos ter uma segurança de estarmos protegidos por alguém. Agora, com relação a sinistro, Marcelo, avaria é uma coisa mais comum de acontecer. Pode, durante o transporte, um caminhão aberto, né, que nós também temos muito. Uma pedrinha voar uma pedra, como já aconteceu. Passar por um galho de árvore, como já aconteceu também. E também o roubo, né? Infelizmente, aí no nosso país, nós temos aí uma criminalidade um quanto tanto alta, né? E aí nós tivemos 4 sinistros nos últimos 2 anos. E graças a Deus, tudo certinho, todos os clientes foram ressarcidos.
Um veículo já estava sendo entregue para o cliente após a blindagem aqui em São Paulo e os outros 3 foram roubados durante o trajeto para a blindadora. Mas os 4 clientes, graças a Deus, foram ressarcidos, né? Então a gente trabalha com essa insegurança com relação à criminalidade, mas na segurança de saber que tem um grupo, uma empresa, uma companhia por trás de nós, nos fortalecendo nessa parte aí do seguro. Prestar o devido atendimento prontamente, né? Você fez um comentário que eu acho que, lógico, ninguém quer que aconteça um acidente qualquer, uma pedrinha que voa na estrada ou um galho de árvore, né? Todo cuidado é pouco, o motorista é instruído para isso e tal, mas, puta, meu. E aí, assim, não adianta falar, porque quando acontece com você, com o teu carro, dói, né? O dono do carro fica transtornado, uma pintura, uma repintura, a gente sabe que é um transtorno muito grande, mas pode acontecer e aí é importantíssimo que a empresa tenha realmente essa estrutura para lhe prestar um bom serviço no atendimento e prestar todo tipo de ajuda para que você seja ressarcido em caso de um roubo, como foi o caso aí, né? De roubo do carro e do caminhão, né? Veja bem, Marcelo, eu acho que, na verdade, o fundamental não é você causar um problema, é você solucionar esse problema. Vale falar que eu tenho um cliente lá no Rio de Janeiro, o Renato, da Unic. Ele virou mais meu cliente e hoje nós somos amigos, inclusive, por conta de um sinistro. Da Evolution? Não, lá da Unic Concept, lá do Rio de Janeiro. Sim. E aí nós tivemos um sinistro com ele contratou o serviço num caminhão fechado, por infelicidade acabou colidindo numa árvore, e aí o baú, né? E aí avariou o carro que estava sendo transportado. Aí eu deixei ele bem à vontade, falei, irmão, onde você quer levar o carro para arrumar? E aí ele direcionou o carro para uma oficina especializada, e essa oficina fez todo o trabalho de acordo com aquilo que a gente esperava. Ele ficou muito feliz e contente, apesar da situação, e hoje ele conta para todo mundo, fala, ó, o Guilherme é o que transporta os meus carros, porque eu sei que se der um problema ele vai resolver. E pode acontecer. Eu posso falar porque eu sou, além de conhecer o Guilherme há muitos anos, eu também indico. Eu tive um caso de um amigo que blindou um carro, um amigo lá de Pernambuco, lá de Recife, blindou o carro em São Paulo, e eu ajudei nessa orientação da blindagem e tal, e na hora de transportar ele também, né? Não ele, o dono do carro, mas alguém da parte financeira querendo economizar no transporte, o carro de R$1 milhão. Não faz sentido. Não é que ele vai jogar dinheiro fora. Mas, porra, faça uma conta de seguro, de segurança no transporte. Como é que você vai pegar um carro desse aqui e chamar o tiozinho para levar o carro amarrado numa cordinha lá? Pelo amor de Deus, né? Então, esse tipo de coisa é muito importante você se atentar a esse tipo de coisa. Eu queria levantar um outro tema, que é curiosidade minha e também do nosso público que nos assiste. Esses supercarros ou carros esportivos, a gente percebe que ele tem, às vezes, assim, a altura em relação ao chão é super baixo, ou o bico dele é comprido e tal. Até para entrar na garagem de casa ele tem um problema, né? Porque raspa a barriga, raspa não sei o que e tal. Imagine num transporte. Você me falou que tem, como é que você chama? Nível 0 grau? 0 grau. 0 grau. Por que você explicasse um pouquinho o que é esse 0 grau num transporte? Eu acho que ele até já passou algumas imagens já lá, passou né? a imagem. Então vocês puderam ver dos caminhões fechados. O 0 grau ele é um equipamento que ele fica fixado no chassi do caminhão, como todos os outros, mas na hora de fazer o desembarque dessa, a gente chama da plataforma, né? Ela praticamente sai toda do chassi através da sua técnica de cilindros e tal, e ela sai toda do chassi e vai ao chão. Ela fica praticamente encostada no asfalto. Então ali você consegue manusear o veículo de forma com que ele não sinta nenhuma inclinação durante a coleta, o embarque, né, e o desembarque do veículo. Nossa, é interessante. Então, isso traz uma total segurança. Total segurança no tipo de veículo. E você pode utilizar não é só para carro premium, não. Se você quiser transportar ele fechado, ele provavelmente vai nesse equipamento aí que faz esse negócio de tirar e por em cima, né? Marcelo, na verdade, o que acontece? A gente sempre trata o transporte exclusivo de acordo com o cliente. Então, o cliente ele pode ter um carro aí de R$10 mil, mas se aquele carro, para ele, tem um sentimento muito grande de forma emocional, sentimental, né? Ele pode contratar esse serviço com maior tranquilidade. Ele vai pagar um pouco mais, mas ele tem a segurança. E é muito importante, a gente sempre frisa
o veículo vai ser transportado com total integridade. Porque esse Sider, ele é uma proteção. Imagina que o carro está sendo transportado e você colocou uma capa nele. Só que essa capa ela pode começar a vibrar durante a velocidade que o caminhão imprime na rodovia. Já dentro do Sider, ele não sofre isso. Então ele não pega chuva, ele não pega pó, ele não corre risco de uma árvore bater, não corre o risco de uma pedra voar, entendeu? Então a integridade do veículo ela é totalmente preservada no transporte. E não fica exposto durante o transporte para o pessoal ficar aí olhando. Isso é muito importante também. Tem o seu, vamos chamar de sigilo, né? Mas o cara não quer que todo mundo fique olhando para o carro lá ou vendo. Um super esportivo, por exemplo, ele vai totalmente fechado e ninguém sabe nem o que tem lá dentro, né? Exatamente. Nós temos um contrato com uma empresa de transporte para essa empresa de carros super esportivos, né? E, inclusive, nós temos assinado termos com eles, né? Justamente isso, para que não seja divulgado o veículo, porque muitas vezes o veículo ele é transportado de forma irregular, vamos dizer assim, e aí ele acaba sendo exposto a qualquer tipo de pessoa que queira tirar uma foto, que queira divulgar, e aí pode usar aquilo com o tema que quiser, né? Então, se você precisa transportar um carro com exclusividade, que ninguém queira ver o seu carro, esse é o transporte correto, é o transporte fechado. Te retira dentro da sua casa, dentro da sua empresa, ele é transportado até o destino, é entregue dentro da sua empresa ou dentro da sua casa, totalmente preservada ali a imagem do veículo. Imagina, Marcelo, você compra aí um carro raro e você é o único que vai ter ele no Brasil. E aí você começa a ver as imagens do seu carro divulgadas na internet antes mesmo de você recebê-lo na sua casa. Então é uma situação até constrangedora para aquele ou pessoas que utilizam por intenções várias, né? Infelizmente a gente não sabe a intenção de qualquer um. Às vezes pode usar uma imagem dessa para, sei lá, denegrir de alguma forma ou causar um transtorno para você. Veja que interessante, né? Eu sempre falo do programa Blindagem em Foco aqui, que nós tratamos de segurança de um modo geral. Segurança patrimonial, segurança digital. Nós estamos falando de segurança de transporte, que é um tema bastante importante, né? A gente, de novo, né? Escolheu o melhor carro, escolheu a blindadora da sua preferência, que você confia, e você vai acabar, né, pecando na escolha do transporte. Isso vale para você que é usuário final e também você que trabalha no segmento, seja blindadora ou concessionário, ou montadora e tal. É lógico, as empresas grandes já têm esse cuidado, mas para nós, cidadãos comum, né, que a gente não está habituado nesse meio de transporte ou nessa atividade, e lembra, né, puta, eu preciso achar transportar um carro, vou lá, procura, né, valor, né, infelizmente, valor não, preço, desculpa, eu falo sempre sobre diferença de preço e valor, o cara vai no preço, né, quanto custa essa? 1.500, 700, tal, 300, pô, vou contratar de 300, tem seguro? O cara fala, tem, mas não pega um documento, não pega a referência. Vocês têm, o site de vocês está em nome da Lemac, lá você encontra todas as informações de todas as empresas, não é isso? Nós temos a Lemac divulgada, nós temos a Uniprime, temos a Matprime, todas elas divulgadas, é só você acessar, procurar pelo nome. Então, se você procurar no seu buscador aí, quando for transportar o seu veículo, seja ele qual for, como o próprio Guilherme disse, não é o preço do carro, não, é o valor que você tem pelo produto, pelo equipamento. Né? Porque, como você falou, quando ele sobe no caminhão, é uma mercadoria que tem um valor. E esse valor pode ser um sentimental que não há dinheiro que pague, né? Você falou bem do cliente seu lá do Pernambuco, e foi muito legal essa história, porque a princípio eu estava tratando com um funcionário da empresa, e aí eu acabei conseguindo falar com ele. E aí eu expliquei para ele os valores que estavam sendo agregados ali naquele transporte. Exatamente isso que o Marcelo falou, ele empenhou o dinheiro no carro, empenhou o dinheiro numa blindagem, e aí na hora de transportar ele queria o mais barato na cegonha. Aí eu expliquei para ele, falei, chefe, para eu transportar o seu carro, se não for de transporte único, individual, exclusivo e fechado, eu não vou conseguir te atender. Porque pode acontecer N situações, o risco é muito maior, e aí você vai ficar insatisfeito, chateado, o carro que era para ser um prazer, um sonho para você, vai acabar sendo um transtorno e um pesadelo. É que tem casos aí que... Né, o brasileiro é apaixonado por carro, né, brasileiro, de um modo geral, e tem gente que, inclusive, gosta mais do carro do que a própria família. Né? Então, o carro para ele é, né,
é uma máquina, né? Mas tem pessoas que não querem saber e aí ele tem que tomar o devido cuidado. Ô Guilherme, deixa eu fazer uma pergunta também, assim, curiosidade minha também. Eu já vi movimento de transportadoras de outros produtos preocupadas na blindagem do próprio caminhão. Esse é um movimento que a gente não gostaria que fosse, mas já há como se pensar, dependendo do local, sem querer falar de locais que são mais perigosos, né, estados ou cidades, mas vocês têm esse mapa de risco sabendo de pontos que são mais suscetíveis a roubo, né? Talvez um caminhão blindado ajudaria de alguma forma? Ou mitigaria risco? O caminhão blindado ele vai trazer uma segurança para o colaborador. O colaborador, né? O colaborador. Hoje o colaborador ele pode ser... como é que fala? Pode ser abordado, né? Pode ser abordado pelo criminoso e ele pode ter uma segurança estando dentro de um caminhão blindado. Nós já cogitamos em fazer uma experiência no primeiro caminhão e aí agora nós estamos estudando qual seria a melhor marca para fazer essa blindagem. Já temos aí 2 ou 3 empresas que se interessaram em participar desse nosso projeto, mas hoje você vê muito desses caminhões em empresas de valores. Não só aquele carro forte que a gente vê na rua, nos mercados e tal, mas hoje tem transportes interestaduais que as empresas de transporte de valores já existem, o baú atrelado ao cavalo e o cavalo 100% blindado. Eu já vi casos do baú ser blindado. E o baú também é. No caso, uma curiosidade também para você que está nos assistindo aqui, remédio, por exemplo. Mas por que o cara vai blindar o baú cheio de remédio? Porque se houver um disparo lá dentro, você compromete toda a carga, porque o remédio não pode ter nenhum tipo de contaminação. Olha que interessante. Além do remédio, eles hoje estão também utilizando para eletroeletrônicos, né? Eletroeletrônicos. É terrível, né? O mercado hoje aí, quer dizer, os meliantes aí buscando o que tem de valor, o que há de valor, né? E aí, infelizmente, eles estão suscetíveis aí, dependendo da área de risco maior ou menor. Mas, no caso, voltando aí, nossa praia aqui, que é transporte de veículos, e especificamente os blindados, toda precaução, todo cuidado é pouco na contratação. De novo, né? Verificando sempre aí a idoneidade da empresa, né? De novo, não desmerecendo as pessoas que trabalham. Tem muita pessoa física ainda, né? Que não é uma empresa, é só ele dono do caminhão, fazendo autônomo. Autônomo, né? Obrigado pela ajuda. O autônomo, né? Tem bastante ainda, né? Existe. O transporte é uma confiança, Marcelinho. Né? O transporte é uma confiança. Tem algumas lojas hoje que a gente conhece, que era do pai, passou para o filho, já está o neto entrando na cadeia, e aí o senhorzinho, né, igual você falou ali, o autônomo, ele está desde a época do pai. Então ele presta serviço ali em alguns transportes que são ali mais rápidos, coisas do dia a dia, mas quando a questão entra valor de carro, valor de super máquina, super carros, distância, para onde vai ou de onde vem, aí eles preferem fazer um contrato com uma transportadora, já que tem a estrutura para o atendimento. Mas muitos ainda trabalham com o Zezinho, com o Pedrinho, com o Luizinho, mas por conta dessa relação de confiança. De confiança e também aí, né? Vamos levar em consideração, às vezes você precisa de um negócio tão simples, né? Não que eu não falando para não fazer com a Lemac, lógico. Se a tua preocupação por alguma razão for essa segurança toda que a gente abordou aqui no programa, evidentemente que você vai numa empresa estruturada. Mas você quer levar um carro que está numa oficina mecânica, vai da tua casa para a oficina e tal, de repente, talvez um autônomo resolva o seu problema, mas levando em consideração, avalie o risco, né? Exatamente. Eu costumo dizer para o Leandro, que é o meu sócio, eu digo para ele, todas as empresas que nos contratam para a prestação de serviço, nós não somos melhores que ninguém, mas nós tentamos fazer o melhor serviço possível. Mas eu sempre digo para ele, o fulano quer contratar nosso trabalho, nosso serviço. É só ele fazer o primeiro. Quando ele fizer o primeiro, ele vai entender a diferença do que ele já tem e ele vai optar em continuar conosco nas contratações. Sem dúvida nenhuma, por conta da segurança que ele recebeu, pela confiança que ele percebeu na estrutura da Lemac. E aí o programa Blindagem em Foco, né, para a gente reforçar aqui, para você que nos assiste, não perca as próximas edições. Se você quiser ver as edições anteriores, baixe o aplicativo do canal ABC, que você tem acesso aí no seu celular ou no seu computador.
todos os programas que forem e toda a programação do canal ABC, ou através das mídias sociais. Mande o seu comentário, faça a sua sugestão e a sua crítica, que é muito bem-vinda. A ideia é que a gente sempre melhore o programa trazendo temas que sejam de extrema relevância, coisas que você eventualmente quer saber e não quer se dirigir aí a um vendedor e quer uma isenção maior. O programa Blindagem em Foco está aqui para isso. Conto sempre com vocês aqui nos prestigiando. E, de novo, Guilherme, muito obrigado pela sua participação aqui no programa e convido vocês a ficarem aí atentos, porque toda semana ele vai ao ar nas quintas-feiras, às 22h, sexta, sábado, domingo e nas mídias sociais. Obrigado mais uma vez e te espero no próximo programa.